Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso tema de hoje é agricultura regenerativa e vamos falar um pouco de como o Espírito Santo vem se destacando nesse tema. E para enriquecer o nosso papo, temos aqui ao nosso lado Michel Teche. Ele que é subsecretário de Desenvolvimento Rural do Espírito Santo e tem liderado aí vários projetos de sustentabilidade aqui no estado. Seja muito bem-vindo, Michel. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Lorena. É uma satisfação estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema, que é um tema extremamente relevante para o desenvolvimento rural do Estado. Michel, e para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você conceituasse o que é agricultura regenerativa, né, e como que o Espírito Santo vem se destacando nesse tema. Olha, Lorena, esse é um tema que não é novo, já tem pelo menos 40 anos, né, que um empreendedor americano cunhou esse tema, né, e a agricultura regenerativa, ela parte de uma base que vai um pouquinho além até do conceito de sustentabilidade. Ela pensa não só na manutenção das condições produtivas, mas também na regeneração, né? Tendo como base principal o solo é a estrela da agricultura regenerativa, né? Mas também a biodiversidade, né? O equilíbrio ecológico da produção, o uso eficiente de recursos naturais, né, sejam água, sejam nutrientes. Então, é um termo que tem ganhado muito espaço e muita força nas discussões, não só comerciais, mas também no momento que a gente vive com os impactos das mudanças climáticas, né? Quando a gente fala de resiliência de cultivos, a agricultura regenerativa ela é extremamente conectada. Então, reiterando, uma satisfação poder conversar sobre esse tema com vocês. Michel, por que o Espírito Santo tem sido a bola da vez quando a gente fala sobre sustentabilidade, agricultura regenerativa, e por que a gente tem tido esse reconhecimento a nível nacional e até mundial? Stephanie, aqui a gente tem, antes de tudo, né, um ambiente facilitador que é diferente dos outros estados, a gente pode dizer assim. A gente tem uma integração muito próxima das entidades, né? Aqui o governo do estado naturalmente lidera uma ação de desenvolvimento rural com base no nosso PDAG, que é o Planejamento Estratégico de Longo Prazo da Agricultura, mas sempre muito articulado com a Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores, com o cooperativismo, né, com a iniciativa privada, com a academia, e a gente consegue sentar todo mundo ao redor de uma mesa e discutir as estratégias. Então, o ambiente facilitador nos permite avançar nos temas. E a gente, no PDAG, traçou como tema central para os próximos 10 anos a inovabilidade, que é inovar. A gente precisa fazer diferente do que vem fazendo até hoje, mas tendo como premissa básica a sustentabilidade para todas as cadeias. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma convergência de atuação onde todos os parceiros, todos os elos conversam sobre sustentabilidade. E isso dialoga claramente com o mercado. Não, é importante, né, que a gente observa que a parceria no Espírito Santo é algo muito forte. E aí eu gostaria também que você trouxesse alguns exemplos, né, de agricultura regenerativa que você tem presenciado. Eu sei que você roda bastante, né? Você puder trazer exemplos de sucesso, né, até para inspirar as outras pessoas também que estão começando nesse processo. Sim, isso é muito bom que você trouxe, Lorena. Assim, eu acho que a gente já tem algumas iniciativas, a gente tem muitas empresas multinacionais atuando no Espírito Santo também, né? E tem algumas delas já com iniciativas há alguns anos de implementação das práticas regenerativas, né? Seja os cultivos de cobertura, de proteção do solo, cultivo nas entrelinhas, no café, por exemplo, compostagem, irrigação eficiente, com uso eficiente da água e tal. Então a gente já tem algumas experiências no café, e aí vai além do marketing. Exatamente. Quando a gente fala de resiliência, nós estamos falando de uma questão técnica prática. A gente passou, vocês acompanharam muito bem, no ano passado, períodos de temperaturas médias 5 graus acima da série histórica, que impactou a granação do café, levando a um impacto. E a gente conhece produtores no norte do estado, em Linhares e Soretama, que adotam essas práticas já há alguns anos e que sofreram menos com esse problema. Tiveram um rendimento parecido com o que tiveram na safra anterior. Então, no café é um caso, o cacau em cabruca pode-se dizer que é a agricultura regenerativa na veia, né? Então, é uma agricultura conservativa e regenerando os recursos naturais. E do ponto de vista de políticas públicas, a gente tem um governo estruturado, que não só planejou a sustentabilidade, mas está investindo.
Nós investimos em março do ano passado, o governador Casagrande autorizou mais de 5 milhões de reais em projetos de cafeicultura sustentável. Dentro desses projetos nós vamos ter as unidades de referência em agricultura regenerativa, como forma de disseminar o conhecimento para a adoção de mais proprietários rurais e também de técnicos. Nossa, muito importante. Eu acho que é legal você falar isso, né? Porque é um governo que tem esse olhar para metas globais, mas com a atuação local. Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tem órgãos como o INCAPER, né, que tem técnicos a campo, quando a gente tem órgãos como o Senar, pensando sobre isso, a gente está dizendo que a gente está profissionalizando tanto os técnicos quanto os produtores. E a gente então está levando na prática ali para os produtores meios de se fazer isso. E eu acho que esse é o mais importante, né, Michel? A gente parar de romantizar alguns conceitos e levar isso para a prática e para, de fato, o que é sustentabilidade, que são os 3 pilares. Não adianta ser só bonito porque é ambientalmente correto, né? Não adianta ser difícil de executar ali a parte social, mas também precisa ser viável economicamente para o produtor. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, minha pergunta para você é viável o produtor investir nisso? Faz sentido ou é só balela? Não, pelo contrário, faz todo sentido investir. Eu vou dar um passinho atrás, né? Porque esse direcionamento para a sustentabilidade, pensando no eixo econômico, não é uma coisa aleatória. A gente tem a oportunidade de participar de eventos internacionais e a gente acompanha. E aí talvez seja o grande diferencial do Estado do Espírito Santo em relação aos demais estados da federação. O planejamento estratégico do agro do Espírito Santo, ele partiu não da produção, ele partiu dos consumidores. Então a gente pegou pesquisas das melhores empresas de pesquisa de tendência de consumo mundiais, onde apontam que todos os consumidores estão buscando sustentabilidade. Rastreabilidade de ponta a ponta, né? Exatamente. A gente fez a engenharia reversa. E entender, e a gente conversa de forma muito pragmática e muito profissional, com produtores da menor comunidade que seja o Espírito Santo, aqui dentro de Vitória, com os traders e quem está operando no mercado. Então, a informação é a mesma. A gente precisa ser profissional e entender que a gente está produzindo para um consumidor. Mas tudo isso, a gente fez agora recente uma capacitação, um nivelamento de conhecimento técnico em agricultura regenerativa, com apoio de uma multinacional, com apoio da Plataforma Global do Café, e participaram 120 técnicos do ENCAPER, do Senar e das cooperativas. Que legal. Por que isso? Porque paga a conta. Nós não estamos falando aqui de pintar o cafezinho de verde, a banana de verde, a fruta e tal, sem pagar a conta. Porque tem aquela frase que é um jargão, né? Produtor que está no vermelho não se preocupa com o verde. Então, exatamente, as práticas sustentáveis, além de você ter mais resiliência, ter uma segurança no cultivo e ofertar um alimento de melhor qualidade, elas pagam a conta. Isso a gente tem clareza. E, Michel, assim, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que a transferência de tecnologia ainda é uma lacuna hoje em dia, principalmente na agricultura. E esses projetos que vocês estão, né, encabeçando é muito importante para o produtor. E, além disso, eu sei que tem vários outros desafios, né? A gente tem ainda essa dificuldade com a credibilidade da agricultura regenerativa. Quais são os desafios que você vê na expansão da agricultura regenerativa e quais são as perspectivas para o futuro? Lorena, acho que você tocou em 2 pontos chaves aí, né? Assim, a gente tem, de fato, uma necessidade de acelerar e escalar o conhecimento em agricultura regenerativa. De certa forma, desmistificar. Isso. Porque boa parte das práticas de agricultura regenerativa já são adotadas por alguns produtores. A grande maioria deles preza pela eficiência no uso de recursos, sim, precisa fazer pequenos ajustes, em alguns casos olhar com mais propriedade para o solo, abrir um pouquinho mais para a área dos bioestimulantes, biofertilizantes, bioinsumos em geral. Então, assim, a lacuna do conhecimento técnico a gente está buscando com formação continuada dos técnicos e fazendo integração com profissionais, especialistas de todo o país e de fora do país às vezes, né? Há ainda um pouco de resistência cultural, mas que ela vem um pouco também pela falta de conhecimento, às vezes, de um produtor, e a gente tem que entender que, e respeitar, o produtor rural não tem contra-cheque, não tem salário, ele depende da produção. Então, tudo aquilo que pode levar a ele pensar em ter um risco para a produção,
vai ter uma reticência, e isso é natural e é normal, e por isso que estão lá produzindo até hoje. Então, a adoção parte, e aí é um pouco da nossa estratégia, das unidades de referência, de bons eventos para desmistificar o tema. A gente precisa ter isso, ter dia de campo, ter prática, visitar, contar experiências, dar visibilidade para quem já vem implementando. Então, a estratégia que a gente pensa, e pensando no futuro aí, Lorena, que você perguntou, é dar escala, dar visibilidade para quem já faz, pensar estrategicamente a implementação de algumas unidades de referência para chegar com esse conceito mais próximo dos produtores e manter sempre a nossa equipe técnica altamente qualificada, como nós fizemos agora recentemente. E aí a gente percebe, né? Então a gente está falando que o planeta está exigindo da gente uma posição, as empresas, especialmente pelas ODS, né? E principalmente pelas metas agora globais que elas têm, também acabam exigindo isso da gente. E a gente tem uma legislação cada vez mais rigorosa. Recentemente você esteve na Europa e eu queria que você trouxesse um pouquinho também dessa questão da legislação europeia, principalmente, que tem exigido isso e que de fato vai cada vez mais apertar esse cerco. Sem dúvida. E, de novo, a pressão parte do consumo. Sim. Os consumidores querem consumir produtos, e as pesquisas mostram isso, que deem tranquilidade a eles. Então, tive agora recente, como você falou, no principal encontro de negócios do café, que acontece anualmente na Suíça, em um painel onde tinham os CEOs das principais indústrias e empresas, né, como Nespresso, Starbucks, Dreyfus, enfim. É um consenso a necessidade de escalar as práticas regenerativas, mas num conceito de cadeia de suprimento, da importância de ter práticas resilientes que nos permitam ter a produção mantida, porque nós estamos vivendo hoje um cenário de preço de conilon, que a gente está rindo de orelha a orelha, Exatamente. em função de problema climático, Exatamente. de quebra em países, e o Espírito Santo se beneficiou muito disso e vai continuar se beneficiando. Mas isso do ponto de vista da ponta da indústria, por exemplo, é um risco da cadeia de suprimento. Então, Exatamente. a sustentabilidade vem na indústria com o foco na cadeia de suprimento e manter uma regularidade de oferta, nos consumidores pensando na sustentabilidade e ter a tranquilidade de tomar uma xícara de café, sabendo que a família produtora vive bem, que não tem trabalho degradante, muito pelo contrário, tem condições dignas, enfim. E as regulamentações surgem em função de necessidades, de percepções, como o regulamento de produtos livres de desmatamento. Foi prorrogado agora, a vigência entraria agora em 1º de janeiro, foi para 1º de janeiro de 26, e a gente tem mais tempo de se preparar para isso. O privado já caminhou bastante com as plataformas de verificação, e o Espírito Santo tem atuado, e aí eu acho que esse é o grande destaque, né? O Espírito Santo está presente nas discussões. Legal. Tem Então, voz, né? Tem voz e, assim, o secretário Enio costuma falar, né? Não passa nada. Porque a gente precisa estar presente para entender e direcionar a política pública. Nós estamos falando de um estado que tem 75% dos estabelecimentos da agricultura familiar. Sim. Então, o Estado ainda tem um peso importante na difusão de conhecimento, mas não só, obviamente. Como eu falei, é um conjunto de parcerias em torno de um programa de Estado para desenvolvimento rural sustentável. Eu acho que um ponto legal da gente trazer, né, e você trouxe a questão de mercado, que agora está favorável ao Brasil e principalmente ao Espírito Santo, muito porque o outro país está passando por necessidade. Mas e quando esse jogo vira, né? Todo mercado que sobe, ele também desce, né? Toda mudança climática também um dia pode afetar a gente aqui. Eu acho que olhando para esse cenário, é a hora, né, Lorena, que a gente sempre fala do produtor adotar as boas práticas. Porque se agora está favorável e principalmente, né, a gente tem aí a tríade perfeita, né? Que é produção, insumos, né, com preços estáveis e também a questão de valorização no mercado, né, ali a questão de preço mesmo pago ao produtor, está na hora dele entender que a agricultura regenerativa não vai ser um custo, mas vai ser um investimento para que ele consiga melhorar a sua, a sua microbiota do solo, melhorar a sua rentabilidade, né, para pegar os 3 pilares do ESG e melhorar e também profissionalizar as pessoas que trabalham na propriedade, para de fato entregar o melhor e principalmente estar pronto para esse mercado que muda muito, né, e que está sempre variando.
Se a gente lembrar, né, a gente ainda tem algumas pessoas, infelizmente, que discutem mudanças climáticas, Sim. enfim, tem até, enfim. Que não existe, né? Vamos pular um pouco essa parte aí. Mas quem tem uma memória um pouquinho melhor, lembra o que a gente passou aqui em 2014. Sim, Exatamente. nossa Né? senhora. O cenário era invertido. Então, hoje a gente está num momento que remunera muito bem, sobretudo o café, o cacau está passando pela mesma situação, a pimenta está com condições adequadas. Então, é o momento da gente pegar e fazer os investimentos para ser mais eficiente. Exatamente. Porque esse cenário, ele, embora as discussões mostrem que ele ainda vai perdurar um pouco, mas ali na frente a gente sabe que isso vai se acomodar. Sim, com então nós temos que certeza. ser eficientes. Exatamente. Agora é a hora de investir, é hora de renovar a lavoura, é hora de investir em processamento pós-colheita, investir em qualificação, porque cada vez mais o mercado é competitivo. Então o que está sendo construído e que a gente está tendo voz convergente com todos os operadores das cadeias agropecuárias no estado vamos construir uma produção sustentável, de qualidade, com alimentos seguros, porque na hora que o mercado precisar, por enquanto a gente ainda tem alguns diferenciais. Ali na frente isso é pré-requisito. E aí o Espírito Santo vai estar bem posicionado para ofertar para qualquer que seja o mercado, sobretudo aqueles do mercado internacional. E a gente tem observado, né, esse ajuste do produtor, né, essa dificuldade, né, que a gente tem também de organizar os estabelecimentos, né. Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre as forças que a Secretaria está empenhando hoje para estar alinhada aos 3 pilares lá do ESG e como que isso vai beneficiar os produtores lá internamente ou no mercado, né, externo. A gente, Lorena, eu tive a oportunidade de participar de uma discussão com outros países também, né? E aí, na oportunidade, um profissional de Honduras perguntou, mas como é que acontece no Espírito Santo? É simples. A gente trata todo mundo profissionalmente. Então, assim, por mais que seja um pequeno produtor, ele precisa saber que ele está inserido numa cadeia que é ampla. Exatamente. Então, assim, esse é o primeiro pilar. Estar antenado, atualizado, sabendo para onde o mundo está indo em cada uma das culturas. O segundo ponto, né, assim, como a gente tem um Estado organizado do ponto de vista fiscal, e esse é um patrimônio que a gente tem e que a gente não pode arriscar, Exatamente. a gente tem capacidade de investimento. Nós temos um cenário diferenciado, onde a gente tem o governador, o vice-governador e o secretário de Agricultura. Todos os 3 já foram secretários de Agricultura. Então a gente tem uma dedicação e uma capacidade de investimento. Nós estamos fazendo investimentos no ano passado, só em 2 grandes ações, uma voltada para a sustentabilidade da cafeicultura e um edital de pesquisa agropecuária, foram 18 milhões de reais. Além disso, recompondo o quadro do Encaper, contratando mais profissionais, contratando profissionais para o IDAF, estrutura técnica de trabalho, mecanismos, como a gente tem um programa com a FAPES, né, com a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que permite a gente executar projetos com agilidade. Então, desse ponto, Lorena, esse é o caminho que a gente está traçando. E do ponto de vista dos produtores, quando a gente divulga e mostra, porque a gente não está falando só no papel, a gente mostra na prática. Então, para quem opera no mercado, tem uma segurança que o Espírito Santo está caminhando para entregar aquilo que os consumidores buscam. Então, a cadeia de suprimentos está de olho no Espírito Santo. E quando a gente pensa no ambiente regulatório, todo esse arranjo, quando vê que recebe uma visita, tem lá Federação de Agricultura, Federação de Trabalhadores, Senar, Sebrae, OCB, todo mundo juntos, percebe ali que tem uma integração. E por isso a gente está recebendo algumas comitivas internacionais, como recebemos agora, em 2024, no final do ano, representantes da Itália, da Espanha, da Irlanda e da Itália, Espanha, Irlanda, enfim, e mais um outro país que eu não estou me recordando agora, que são autoridades competentes. São eles que vão fiscalizar o Regulamento Europeu de Produtos Livres de Desmatamento. E a gente arranjou uma visita, cacau e café, pegando de ponta a ponta. Primeiro, vendo como ocorre a produção, sistema de cabruca, para onde está indo a área de expansão, que a expansão de café, de cacau das outras culturas vai para áreas abertas e não para áreas Bélgica. Vai para áreas abertas e não para áreas desmatadas. E a gente chegou até na ponta exportadora, Que legal. porque a gente tem essa integração com todos os órgãos de apoio envolvidos.
saíram daqui maravilhados. Olha, o Espírito Santo é um exemplo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, o benefício para os produtores, voltando lá no início da sua pergunta, é esse. O arranjo institucional, o acesso ao conhecimento, às informações e apoio técnico para que eles tenham uma produção que seja passível de ser vendida, comercializada. Por enquanto com diferencial, mas ali na frente com prioridade no mercado, que vai ser cada vez mais competitivo. Também, né? Que eles vêm aqui e vão disseminar também. Sem dúvida. Lá fora. E Michel, você falou, né, essa questão das comitivas, e eu sei que é uma curiosidade das pessoas, e vou aproveitar e fazer essa pergunta para você, né? O que mais atrai esses visitantes que vêm de fora aqui no Espírito Santo? O que mais chama a atenção deles? O que eles falam, uau, né? Assim, esse ponto da integração das instituições, por mais que pareça, o cara vem ver a produção de café, mas isso chama muito a atenção. Porque é segurança para eles, né? Porque são várias frentes atuando, não é uma coisa só que o governo. E o outro ponto é o que a gente brinca assim, transparência, coerência e consistência. Muito bom. Porque a gente chega, quando a gente recebe, primeira coisa que a gente fala, vocês estão no Espírito Santo, sejam muito bem-vindos, a gente convida todo mundo, sempre que a gente sai do Brasil, a gente convida as pessoas, vamos lá, vamos ver na prática, a gente faz... Pra você ter uma ideia, numa comitiva, no momento marcante que a gente teve do UDR, que a gente recebeu aqui em parceria com o C Café, com a OIC, o governo disponibilizou helicóptero para a gente pegar pessoas chaves para sobrevoarem a região de montanhas e verem, olha, o café não está associado a desmatamento. Perfeito. Mas o que a gente fala com eles é assim, vocês estão no Espírito Santo, vocês vão entrar em propriedades, em cooperativas, em empresas, em indústria, fiquem à vontade. Perguntem o que vocês quiserem, para quem vocês quiserem, quando vocês quiserem. Nós não temos nada a esconder, muito pelo contrário. Perfeito. Então, isso gera uma confiança, sabe? Uma segurança que reflete nessa interpretação geral, e por isso que a gente vira um destino frequente. E aí, por isso que é legal, né? Que você não tem somente um discurso, né? Não é apenas uma falácia, mas é uma vida prática ali, de fato mostrando, olha, essa é a nossa realidade. A gente está pronto para atender a demanda mundial. Exatamente. E a gente tem exemplos em campo, porque eu acho que esse é o principal detalhe aí, é a capacidade empreendedora que a gente tem, né? Verdade. Produtoras, produtores aí que atuam de maneira muito competente no campo, entregando produtos de qualidade, com regularidade, com muito profissionalismo na relação comercial, que é um outro ponto. E a gente tem o que a gente chama de uma amplitude muito grande, né? Se a gente pegar o café, a gente sai, né, de um volume em escala de cafés tradicionais, desses que vão dar volume para o mercado de almofada, que a gente chama, até um café super exótico, como a Fazenda Camocim, que é a primeira fazenda regenerativa orgânica certificada do Brasil. Verdade. Então a gente tem uma diversidade aqui que chama atenção, mas também assim, fruto do arranjo, fruto do conhecimento compartilhado, mas sobretudo da capacidade empreendedora de quem está lá no campo produzindo. Eu acho que é isso, Michel. Eu acho que se a gente continuasse esse papo, a gente falaria muito mais. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria te agradecer e pedir que você faça aí essa fala final, dando alguma sugestão para os nossos produtores e também passando aquela mensagem final, né? Assim, a gente, por muito tempo, achou que a agricultura regenerativa, mesmo sendo um tema, né, que já vem há alguns anos, fosse longe da realidade do produtor e principalmente longe da realidade do Espírito Santo. Mas qual é a sua mensagem para os produtores? Acho que a principal mensagem, Stephanie, assim, sejam curiosos, busquem informações, apertem os técnicos que dão apoio, seja do Incapé, do Senar, de empresas de um modo geral. Busquem entender o conceito. Assim, a gente tem uma clareza, não temos dúvida nenhuma que todas as empresas, principais mercados no mundo, estão valorizando esse tema. Então o produtor precisa dimensionar o nível de esforço. Exatamente. E precisa conhecer para poder dimensionar. Mas, sobretudo, assim, tenham certeza e clareza que vocês não estão sozinhos. Os produtores podem contar com o governo do estado e com esse rol de instituições que são parceiras aqui no estado para que a gente tenha o maior nível de conhecimento e segurança para fazer algo que dê resultado econômico, ambiental e social para o estado. Acho que esse assim, tem segurança que a gente tem um ambiente diferenciado e facilitador. Bom, Michel, a gente está chegando ao fim
né, do nosso episódio. Gostaria de agradecer imensamente, acho que foi muito importante, né, tudo que a gente conversou aqui, acho que até o pessoal também que está assistindo, né, que tinha alguma dúvida, né, sobre como que a Secretaria está atuando, sobre como que a gente está se posicionando em relação à agricultura regenerativa. E aí eu gostaria de fazer o convite a todo mundo que está assistindo a gente, né, para fazer parte do programa, né, Caminhos para Regenerar, que a gente está em parceria também com a SEAG, para discutir e desmistificar a agricultura regenerativa. Eu acho que o principal ponto é exatamente levar conhecimento para os produtores, né? A gente precisa ter informação de qualidade, como você falou, precisa ter os eventos e os produtores sempre precisam abraçar essa causa. De nada vai adiantar, né, as entidades públicas, privadas fazerem esse movimento se os produtores não tiverem de mão dada com a gente. Então, nosso convite, produtor, é que você esteja atento às oportunidades de mercado e também se prepare dentro da porteira para receber comitivas, para receber investimentos, mas também para principalmente aproveitar esse mercado que está só no início, né? Vem muita coisa boa por aí, né, Michel? Vem. E eu vou aproveitar um gancho, fugindo um pouco do tema. Fica à vontade. A gente tem um momento de mudança geracional no campo, né? Os jovens aí ligados à qualidade, ligados à tecnologia e tal. E eu gostaria de deixar um recado, assim, já falei em outra oportunidade, assim, estudem inglês. Verdade. Quem puder, estude inglês. Eu não estou falando de fazer um curso formal e tal. Quem puder, ótimo que faça, mas assim, baixe aplicativo no celular, vá para o YouTube, porque o Espírito Santo tem uma vocação. Verdade. Batemos o recorde histórico de exportações no agronegócio em 2024, com 3,6 bilhões de dólares, e a gente cada vez mais está inserido no mercado internacional. Para receber as comitivas é muito legal quando um filho de produtor ou um produtor conversa em inglês. É uma gentileza e essa é uma linguagem universal. Então, assim, participem dos eventos e bota a turma nova para estudar inglês. Bom, e pessoal, em breve a gente volta com mais conteúdo para vocês. Muito obrigada, pessoal.